Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Saudades. Só portugueses conseguem senti-las bem, porque tem essa palavra para dizer que as tem. Impossibilidade é uma palavra que não existe no dicionário delas. Quando escolheram a profissão, foram a lugares que a maioria das mulheres não gostariam de ter ido. Superaram barreiras, lutaram contra opiniões contrárias e venceram preconceitos. Hoje se sentem realizadas com a profissão que escolheram. Mulheres que têm profissões masculinas. Esse é o tema do Mídia de hoje. No programa Mídia de hoje, a participação da gerente estadual de microcrédito, a Maria Emília, a pastora Rosângela Donato e a sargento Rosimere Félix. Oi, tudo bom com vocês? Tudo jóia. Maria Emília, qual geralmente é o perfil dessas mulheres? Hoje, as mulheres procuraram se especializar. Então, eu acredito que no setor público, isso você não tem muita diferença. No setor privado, são pessoas que têm mais, em área de chefia, mais de 12 anos de estudo. Então, são pessoas que, antes de mais nada, procuraram se especializar no mercado de trabalho, com curso de capacitação e, principalmente, sabendo que estão, todas elas, a grande maioria, sobrecarregando a vida pessoal delas. Tem filhos, marido, casa e principalmente o trabalho. E o que mudou no mercado de trabalho? Antigamente as mulheres ficavam mais em casa, mas com o passar do tempo, hoje uma grande parte, hoje na região sudeste nós temos uma média de 30% dos lares, eles são chefiados por mulheres. E não necessariamente deixando de fazer as atividades normais, de dona de casa, de mãe, e elas
vão para o mercado de trabalho, tanto no setor público quanto no setor privado, dando conta disso, com eficácia, com eficiência. É porque saiu no jornal Folha que as mulheres elas esperam 35% a mais por promoção, devido à maternidade, isso. Olha, hoje várias empresas do setor privado, eles têm planos de carreira. Então, quando você admite, geralmente por concurso ou por currículo, né, cada um com suas qualidades, você tem, na verdade, que eu não acredito muito que você tenha esperança desses 35% a mais, não. Eu acho que você conquista isso com a eficiência que você tem, com a qualificação que você tem. Entendeu? Então, nos órgãos públicos você tem planos de carreira, no privado também. O que diferencia um pouco nos setores que você tem mais baixa escolaridade é justamente isso, a baixa escolaridade. E existe alguma lei que destina uma porcentagem de emprego nas empresas para mulheres? Não, isso não é possível porque, segundo a Constituição, todos nós somos iguais perante a lei, né? Então, eu acho que não existe isso hoje, nem vai existir. Então, o que a gente precisa é ter um nível melhor de escolaridade para conquistar o mercado que nos é de direito. E qual seria o principal receio em contratar uma mulher? Eu acredito que algumas empresas ainda têm uma certa resistência quanto ao salário, ao tempo de licença maternidade ainda, mas eu acredito que isso já esteja mudando, porque é uma mentalidade que hoje, eu acho que a própria eficiência supera os 4 meses de licença de direito. E na opinião de vocês, a mulher enfrenta barreira no mercado de trabalho? Sim. Eu teria que falar em relação ao bombeiro, né? Uhum. Se nós enfrentamos barreira em relação ao mercado de trabalho, eu penso que dentro do meio militar não tem barreira nenhuma. Por incrível que pareça, apesar de ser historicamente, né, machista, mas dentro da Polícia Militar, que eu já fui Polícia Militar 16 anos e agora tem 3 que eu estou no Corpo de Bombeiro, nós não temos essa dificuldade de distinção, não. Todos trabalhamos, como a colega falou aqui, o mais importante é você estar sempre se qualificando, sempre em condições de atender a necessidade que o emprego, aquele serviço lhe impõe. Vocês acreditam que as mulheres, então, podem ocupar qualquer profissão? Sim, eu acredito. Mesmo aquelas que exigem força física, no caso a Rosemary, no Corpo de Bombeiros? Dentro, especificamente no Corpo de Bombeiro, tem determinadas situações que realmente nós precisamos da força física. Mas nós, como Corpo de Bombeiro, nós trabalhamos em equipe e, como equipe, às vezes a força é superada com a força da equipe. E eu não vejo dificuldade nenhuma em atender a necessidade que o serviço do Corpo de Bombeiro impõe. Em especial, eu que trabalho como condutora operadora de viatura operacional, não preciso nem da força física. Sempre em grupo, né? Sempre em grupo. A grande maioria, principalmente na construção civil, antes era considerado força física, hoje você observa que grande parte das construtoras, elas admitem mulheres para acabamento, porque são mais caprichosas, elas têm mais noção de espaço e principalmente na parte de conferência também. Então, isso vale muito com a especialidade que a pessoa tem. E você, Rosângela, você acredita que as mulheres podem ocupar qualquer profissão? Sim, creio. Porque a maioria é pastor nós temos conquistado o nosso espaço, né? Mesmo quando percebemos claramente que a mulher, ela não incomoda quando ela não está competindo à altura do homem. Mas a partir do momento que a sua liderança, ela consegue superar a liderança de alguns homens à sua volta, começa a incomodar bastante. Então, existem barreiras, dificuldades que precisam ser superadas devido a essas situações. Mas nós estamos aí para isso, para superar as dificuldades e conquistar o nosso lugar. Com certeza, conquistar o espaço. E quais as funções masculinas que foram dominadas pelas mulheres? Eu não acredito que tenha sido domínio, não. Tem mercado para todos, para os homens e para as mulheres. Eu acho que quem supera é quem é melhor.
E as mulheres hoje, elas têm um nível de escolaridade muito maior, principalmente no Sudeste, do que os homens. Então, elas estão procurando o caminho delas com muito mais rapidez. Então, possivelmente, é isso, não é o que você tenha superando nenhuma profissão nitidamente masculina, mas que a gente tem condição de chegar mais rápido, porque nós temos mais anos de estudo. E qual seria a diferença básica entre contratar um homem e uma mulher? Dependendo da profissão, né, da área de trabalho, como eu já disse, né, determinadas funções você exige mais força física, mas isso você supera com inteligência, com jeito, com habilidade. Eu acho que tudo tem jeito, não tem mais isso não, de barreira entre homem e mulher, não. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o tema do mídia de hoje. Mulheres que escolheram profissões tipicamente masculinas. É um instante só. Minha rotina é atender, né, passageiros, bem, clientes da empresa, cobrar passagem, estar liberando a catraca, que a gente tem a botoeira, tem o validador, que a gente tem que estar liberando o que é vale transporte, o que é passe estudante, o que é dinheiro. Nunca tive problema nenhum em relação aos colegas. Pelo contrário, eu fui recebida assim com muito carinho, não sei se porque é um universo bem masculino, então eles tiveram essa boa receptividade com nós, mulheres, e a gente assim, eu me sinto tratada com muito respeito, com carinho, até com privilégio, porque eles tratam a gente muito bem, a gente não vê o mesmo tratamento entre eles, porque é mesmo sexo e a gente, por ser mulher, eles tratam a gente com muito respeito, muito carinho. Foi uma oportunidade assim que eu tive dentro da empresa, eu não entrei como cobradora, tá? Eu entrei em outro setor e fiz prova quando teve prova para esse setor, no caso eu trabalhava na manutenção. Quando teve prova aqui para o tráfego, né, que a gente faz parte do tráfego, e eu fiz prova e passei e depois comecei a exercer, estou muito feliz, muito bem. A princípio eu fiz estágio na Vale, na parte de elétrica, e assim que terminou o estágio, abriu inscrição para trainee para a Vale. E depois fez todo o processo assim, de inscrição. Na entrevista que foi saber que era maquinista de pátio. Até então não sabia. Já que estou aqui, vou ver se eu aprendo e já me interessei a partir desse momento. Primeiro trabalhamos de turno, escala de 6 horas, descansa 12, volta 6. Depois tem uma folga de 2 dias e meio. E chegamos, maquinistas de viagem chegam aqui em Tubarão, eles vêm do descanso da viagem deles e a gente assumimos o trem para distribuir as cargas em vários setores da Vale. De manobra que corta os vagões e a comunicação no rádio é o tempo todo. Máquinas entre máquinas, o despachador que passa a manobra. Aí até é o tempo todo a comunicação, ou interagindo uma máquina com a outra, porque você está num pátio onde várias máquinas estão nas mesmas linhas. Então ali é o tempo todo a comunicação e você praticamente você tem que estar sabendo o que a máquina do lado está fazendo, onde está passando, quantos vagões estão puxando. Dentro da máquina, sim, às vezes o oficial tem que cortar 80, 60 vagões, aí ele já não está perto da máquina. Então na cabine mesmo é só o maquinista. Até então não tinha pouquíssimas mulheres, eram até 2. Antes de 4 entrar e eu fazer parte desse grupo de 4, eram só 2. E eles acharam novidade, porque só ouvia voz de homem no rádio, aí eu ouvia a voz feminina. Para eles não, foi até uma novidade. Teve todo um processo de treinamento. Você teve aula, tivemos 3 meses de aula teórica, 3 meses de aula prática e depois tem um instrutor te acompanhando para ver se realmente você está apto para essa função. Então nesse período você tem como você aprender realmente. E nessa questão de ser mulher, não houve nenhum problema, porque nessa parte de maquinista não é questão de peso, de ser coisa assim de peso bruto, coisa para homem. É só ter agilidade, segurança na manobra. A profissão, eu achei, essa profissão foi um achado. Foi sim, foi por essa... Por exemplo, esse momento de eu estar aqui, foi justo essa profissão que me deu essa oportunidade, né, de estar fazendo essa coisa diferente, de estar dando essa entrevista para vocês.
Estamos de volta com o Mídia e hoje conversamos com mulheres que escolheram carreiras tipicamente adotadas pelos homens. Em nosso estúdio, uma pastora evangélica, uma bombeira e uma representante da Secretaria Estadual do Trabalho. Bom, como foi a reação da família quando vocês decidiram ser bombeira, no caso da Rosemary, e pastora? Falando por mim, eu sempre tive todo o apoio da minha família quanto ao militar, apesar de todo pai e toda mãe ter receio, principalmente que eu vim da Polícia Militar, então eles tiveram muito receio quando eu falei que eu ia fazer a inscrição para a Polícia Militar. Mas eles foram muito receptivos, sempre me apoiaram. E depois que eu falei que eu ia para o bombeiro, a minha mãe ficou mais apaixonada ainda. Eles sonharam assim, que você seguisse outra profissão? Não, eu penso que a minha mãe, ela é minha fã de carteirinha. E no seu caso? No meu caso foi um pouco mais complicado. A necessidade de responder não só um sonho de uma profissão, mas um chamado de Deus, que é algo muito pessoal, né, específico, que procede fora da gente, né? Não é algo que nasce simplesmente dentro da gente, mas vem de fora, porque vem de Deus. Foi desafiador, porque, primeiro, que eu não nasci num lar evangélico. Eu sou descendente de italiano dos dois lados, uma família católica, com tradições católicas. E quando eu me decidi a responder esse chamado e a essa experiência, foi desafiador porque os meus pais não compreenderam, os meus amigos não entenderam, os meus familiares me abandonaram. Eu tive que fazer uma opção. Teve que enfrentar uma barreira. Tive que fazer uma opção. Ou você fica com a família, ou você vai seguir esse novo caminho que você está declarando a seguir. Se você seguir, você vai ser deserdada. E foram 15 anos longe da minha família. Você decidiu abrir mão da família longe para da minha poder família. Tive como restaurar a amizade com pai, mãe e irmãs, mas tios, primos, só no início desse ano. Como que eu você consegui, reagiu com isso tudo? Com dor, né? Com sofrimento, com tristeza. Perdi amigos e perdi familiares, então fiquei muito isolada. Mas o chamado, que era muito forte dentro de mim, e a certeza de que eu não estava simplesmente indo atrás de um sonho, mas estava respondendo à própria vontade de Deus, que é soberana, me dava força para superar todas as dificuldades. E hoje, todos compreenderam que verdadeiramente era a vontade de Deus e, graças a Deus, superei esse obstáculo. E vocês tiveram que abrir mão da família, Sim. no seu caso? Sim. Para poder... Sim, eu tive que perder o relacionamento com os pais, né? Meus pais realmente me deixaram de lado. Mas você por não tempo. mantinha contato com eles? Muito raro. Só depois que meu filho nasceu, depois que eu fiquei grávida, é que com a chegada do neto eles se abriram, né, para me receber. Mas tios e amigos até hoje, né, são muito poucos que voltaram a ter relacionamentos comigo. E agora em janeiro que eu voltei à minha terra. É porque antes você foi para algum lugar para poder estudar? Não, fiquei na própria cidade, por um período. Né? Mas realmente eu tive que superar o abandono. Não somente o abandono, mas também as humilhações. Né? Foram muitas humilhações de familiares e as próprias pessoas da cidade, que por vários momentos me agrediam verbalmente devido à postura que eu tinha tomado. E você, Rosemary, o fato decisório para seguir? O fato decisório, eu acho que está no sangue, né? A profissão em si é muita adrenalina. Eu acho que nós temos que ter muita força de vontade de ajudar e muitas vezes a coragem acima de qualquer coisa, porque a gente entra onde as pessoas estão saindo. Por exemplo, se está pegando fogo no local, está todo mundo saindo dali, a gente está entrando para tentar salvar vidas e salvar os objetos, né?
os bens. Então, acima de tudo, nós temos que ter muita força de coragem, temos que superar o nosso medo. Muitas vezes a gente atende ocorrências que são bastante difíceis aos nossos olhos de ver, Ou acidentes crianças. automobilísticos, principalmente quando envolve criança. E aí a gente tenta dar o melhor e, graças a Deus, muitas das vezes nós somos bem-sucedidos nesses atendimentos, mas tem certas coisas que estão além do nosso alcance e a gente não consegue. E quando chega esse momento, a gente, não homem, não mulher, mas qualquer ser humano, a gente passa por muita dificuldade quando a gente não consegue. E aí a gente vai para casa arrasado, mas eu acho que nesse ponto Deus abençoa muita gente, que é um dia, dois arrasado, depois a gente respira e bola para frente, senão a gente não consegue atender. E vocês tiveram alguma perda material para poder seguir essa carreira? Sim, eu tive. O quê? Né, devido os meus pais ter uma estrutura financeira legal, o abandono deles me deixou numa situação um pouco complicada. E devido à nossa resposta ao nosso trabalho na cidade onde nós trabalhávamos, meu esposo foi mandado embora do trabalho. Chamado, inclusive, para dizer o seguinte: se a sua esposa deixar de fazer o que ela está fazendo, você fica com emprego. Se não, você perde o emprego. E foi mandado embora. Né? Então, nós tivemos que superar o desemprego, tivemos que superar, né, a ausência da estrutura familiar que nos dava para continuar, né, no objetivo. E vocês já foram convidados a trabalhar em outra profissão? Assim, sendo no meu caso, como eu também exerço aconselhamento, existem muitos convites para trabalhar nessa área, né, de deixar o ministério pastoral em si, deixar o púlpito, né, para estar atendendo as pessoas. Se fosse olhar na questão financeira, seria o melhor. Mas, no meu caso, como eu falo que é um chamado, o púlpito realmente é a paixão. Então, você não largaria para deixar. Poder... Não dá para deixar. Né? Eu não vivo sem o púlpito da igreja. E você, Rosemary? Você já recebeu alguma proposta? Não, eu entrei para a carreira militar com 24 anos e nesse período eu me formei em serviço social, eu sou assistente social também. Tive experiência trabalhando na Secretaria do Trabalho e Ação Social como assistente social, mas eu ainda prefiro ser militar. E quem foi que incentivou vocês assim nas horas mais difíceis? No meu caso, foi os meus pais. E a minha filha também. Minha filha, eu também penso que ela é minha fã de carteirinha. Ela sempre me incentiva em tudo que eu faço na carreira militar. E ela pretende seguir a mesma carreira? Não. Meu esposo, ele, mesmo acompanhando as dificuldades e o sofrimento, ele sempre olhava e dizia assim: você tem chamado. Então, seja forte, seja corajosa. E as novas pessoas que Deus foi colocando ao meu lado, né? Pastores, tem um pastor específico que foi o meu pastor, né? Irmãos e irmãs da igreja, que aproximavam e testificavam realmente daquilo que Deus estava fazendo na minha vida e me encorajavam para superar todos os desafios. E Maria Mira, nesse caso delas, quem mais incentiva, assim, as mulheres? Minha família. Eu venho de uma família onde se lia muito. E quando eu fui ficando adolescente, mais velha, eu decidi fazer economia. E de lá para cá eu não senti dificuldade nenhuma, porque eu fui trabalhar no Banco de Desenvolvimento, onde os meus colegas tinham a mesma formação que eu. Fui para a iniciativa privada, onde as pessoas tinham negócios parecidos com os meus. E hoje estou na Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, com a gerência de microcrédito, onde a gente tem contato com o estado inteiro, prefeituras, juntamente com nossos outros parceiros, Bandes, Banest, da Agência Nosso Crédito. Então, eu não sinto essa discriminação nem esse problema em relação... Eu não passei por isso. E, Rosemary, como foi para você encarar a prova física?
Bem, o teste físico, tanto para o homem quanto para a mulher, no bombeiro, é bastante puxado. E é o Corrida, natação, subida em corda, etc. Então, é bastante puxado. E qual a reação dos competidores quando viram você, assim, uma mulher no corpo de bombeiro? Existe a tabela para homem e tabela para mulher. Então, a diferença da tabela, existe essa diferença para homem e para mulher. Foi normal, nós mulheres estávamos todos tentando a mesma vaga. E tinham muitas mulheres competindo? Para sargento tinha, para soldado, mas especificamente para o meu cargo, só tinha eu. Que eu sou a única aqui no estado, né? Condutor operador de viaturas. E as outras chegaram até o fim, assim, você sabe? As outras mulheres que competiram conseguiram chegar até o fim? Como toda competição, né, no meio militar principalmente, as que não estão aptas fisicamente, elas não conseguem passar, não são bem-sucedidas. Eu tive a sorte de conseguir ser bem-sucedida, formei com várias outras mulheres. Agora, quanto à formação física, durante o processo da escola, nós temos natação, temos subir em corda, precisamos estar sempre preparados fisicamente para atender a necessidade do serviço. E para você, Rosângela, a competição na sua formação, assim, como que foi? Olha, nesse caso, se falando de igreja metodista, porque nós temos uma forma de trabalhar, né? Então, a partir do momento que você faz a faculdade, se torna bacharel em teologia, na igreja metodista nós já temos o nosso espaço para o ministério pastoral. Então, não há dificuldade do desafio de não ter lugar para trabalhar, de não ter uma igreja para pastorear. Se eu sou bacharel em teologia, na igreja metodista, eu vou ter uma igreja para pastorear. O desafio é como é o meu ministério, como é o meu trabalho. Eu gosto de dizer assim, para a honra e glória do nome do Senhor, eu sou bem-sucedida no meu ministério. Como eu já falei, sou pastora titular, que é uma coisa um pouco mais rara. Você estuda com os pastores? Sim, estudamos. Fazemos uma faculdade normal, como todos vocês fazem, né? Somos alunos, mesmo não estando pastoreando. A maioria só depois que se forma que consegue uma igreja. Outras não, no meu caso eu já consegui bem antes. Com apenas 2 anos de faculdade eu já me tornei pastora seminarista. E são quantos anos mais ou menos para poder conseguir? Para faculdade são 4 anos. 4 anos. 4 anos. Agora, o desafio maior é depois que você sai da faculdade, porque enquanto você está na faculdade, você é aluna, mesmo que você esteja pastoreando, você é pastora seminarista, então você tem uma equipe toda te dando estrutura por trás. Agora, a diferença é quando você sai, que aí você vai assumir uma igreja, no meu caso, eu sou pastora titular. Então, eu cuido de toda a igreja, eu cuido da administração da igreja, eu cuido do aconselhamento da igreja, eu faço casamento, eu faço ofício fúnebre, eu faço batizado. Então, eu cuido de todos os trabalhos da igreja. Então, aí é desafiador. Só que, pela graça do Senhor, o meu trabalho tem sido muito abençoado, eu tenho sido próspera na igreja que eu tenho trabalhado. Então, devido ao meu trabalho estar sendo reconhecido, está prosperando, eu tenho um pouquinho menos de dificuldade do que outras pessoas poderiam estar tendo nessa área. E como você concilia pastora e ser mãe? Complicada. Como todas as profissionais. Porque a Rosimério também. Como todas as mulheres que trabalham, nós precisamos realmente buscar energia a mais para ser mulher, pastora, mãe, né? Porque a Rosimério também tem um filhinho. Isso, dona de casa. E principalmente no meu caso, como eu estava falando, que nós trabalhamos muito com urgência. Né? Não se marca para morrer, não se marca para nascer, muitas vezes, né? Nem para ficar doente, nem para ter um problema. E geralmente o pastor ou a pastora, ele tem que estar ali. Né? Se foi para o hospital, espera que a pastora chegue. Se faleceu, espera que a pastora esteja. Se nasceu, espera que a pastora esteja. Né? Então, a urgência nos desafia muito. Só que a gente consegue, com muito amor, com muito diálogo, né? E
administrando essas tensões. Mas não é fácil, não. E você, Rosemary, que tem um filhinho também? Eu faço delas minhas palavras, como conversamos ontem. É sempre muito difícil, em qualquer profissão, ser mãe, ser mulher, ser dona de casa, conciliar a escola de criança, essas coisas todas. Para a gente, mulher, é sempre muito difícil, porque quando a gente está voltando do nosso trabalho para casa, muitos homens chegam e é hora de descansar. A mulher é outra jornada de trabalho que vai iniciar ali. Agora, eu gostaria de fazer uma menção também que vale muito a pena frisar a questão de como é construída a estrutura familiar. É igual sua filha, seu filho, Meu não tem filho. medo? No meu caso, hoje, meu filho tem 11 anos. Então, eu já ensinei ele a fazer muitas coisas. Né? Ele já sabe fazer o lanche, ele já sabe arrumar o seu almoço, igual hoje mesmo. Eu não tive como arrumar o almoço para ele, mas já estava lá e ele iria mesmo se ajeitar, né, ali. Agora, quando o esposo, quando o filho é contribuinte no seu desafio, fica mais fácil. No meu caso, eu tenho a ajuda do meu esposo, eu tenho a ajuda do meu filho, né? Eles estão comigo nesse embate, então se torna bem mais tranquilo. E na opinião de vocês, o preconceito é coisa do passado? Bem, especificamente, como eu coloquei, eu sou condutora operadora de viaturas operacionais e ainda é um pouco complicado as pessoas na rua aceitarem isso. Quando eu estou dirigindo o caminhão do bombeiro, as pessoas olham espantadas, como se estivessem vendo assim, uma coisa do outro mundo, uma coisa assim, algumas vezes inadmissível. Então, para a pessoa da sociedade, em algumas delas ainda existe sim esse preconceito. Mas, você pode contar um caso que aconteceu com você? Bem, as pessoas ficam rindo no meio da rua quando eu estou dirigindo. Às vezes eu paro no sinal, o motorista dá uma olhada e olha de novo, fazendo aquela cara feia assim. Será que é mulher piada mesmo? Será que é homem? Piada a gente sempre escuta, mas a gente consegue superar bem. Agora, dentro da corporação, como eu falei, a gente, graças a Deus, eu tenho conseguido desempenhar bem o papel que me é imposto e eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu sou sargento, sou chefe de guarnição, sou motorista e não tenho o menor problema quanto a isso. Eu também não sinto nenhuma discriminação, não, no meu trabalho. No meu caso, existe preconceito. Existe o preconceito da mulher, né, a pastora, da idade também. Geralmente, quando anunciam que vai estar uma pastora numa cidade diferente, que eles não me conhecem, eles esperam, geralmente, uma senhora de 50, de 55 anos. Eles ficam curiosos. Geralmente. E quando eu chego, né, que eles veem que eu sou jovem, aí é a surpresa. Mas essa menina, né? Porque no caso de ser pastora, eu até estava falando com a Vanessa que nós representamos o sagrado. E como nós representamos o sagrado, as pessoas sempre imaginam que o sagrado só pode ser representado pelas pessoas mais velhas. Então, não só da questão mulher, mas da questão também da idade. Né? Mas é algo assim, superado com tranquilidade, depois que te conhecem, depois que vê como você trabalha, aí as barreiras caem. E já aconteceu de algum fiel não aceitar, tipo, só por você ser mulher? Não, isso não. Interessante que eu tenho as pessoas mais velhas da igreja, com 60, com 70. Eu tenho uma ovelha de 95 anos, né? Ela é linda. E é interessante a forma deles me tratarem. Senhora, né? Com muito respeito, com muito carinho. Então, essa questão de não aceitar, eu ainda não experimentei. Se alguma pastora já experimentou, eu não sei. No meu caso, eu ainda não. O Mídia faz um breve intervalo e já volta com o tema Mulheres que têm profissões masculinas. Já voltamos. Bem, a profissão bombeiro militar é uma profissão de bastante risco, da qual a gente tem que estar sempre preparado para todas as adversidades. Em muitos momentos, a gente, quando atende ocorrências que marcam muito a gente, às vezes acidente grave, coisas que geralmente a gente, como qualquer ser humano, se sente chocada, a gente vai para casa, passa um momento e aí a gente é obrigada a deletar
tudo aquilo que não é legal para a nossa cabeça, porque a gente precisa continuar trabalhando e continuar atendendo as pessoas bem. Como eu sou mulher e na minha guarnição só tem eu de mulher e 99% dos bombeiros da qual eu trabalho no setor é homem, eu digo que não há diferença nenhuma quanto ao fato de eu ser mulher. Eu não tenho distinção com os colegas, eles não fazem distinção pelo fato de eu ser mulher, me tratam normal, igual qualquer outro. O fato de ser mulher, especificamente na área que eu trabalho, eu sou condutor operador de viaturas. Especificamente não faz diferença nenhuma, porque eu penso que a mulher tem tanta capacidade de dirigir quanto o homem, e algumas até melhor. Não faz diferença nenhuma. Agora, quanto ao serviço em si, de atendimento das ocorrências, em algumas situações, a necessidade da força física, que muitas vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade. Porém, nós bombeiros trabalhamos em equipe, somos um corpo e às vezes alguma dificuldade física da gente é superada em equipe. A gente sempre consegue atender sem menor problema pelo fato de ser mulher. Os homens amam a guerra, por isso se armam festivos em couro e cores para o dúbio esporte da morte. Amam e não disfarçam. Foi assim na Crimeia e Troia, na Eritreia e Angola, na Mongólia e Argélia, no Saara e agora. Os homens amam a guerra, portanto, não há perigo de paz. Os homens amam a guerra, profana ou santa, tanto faz. A guerra não é um entreato, é parte do espetáculo e não é tragédia apenas. É comédia, real ou popular, é algo melhor que circo. Por isso, em cima da carniça não há urubus, chacais, abutres e hienas, há lindas garças de alumínio serenas, um eletrônico balé. Terrível é teu discurso, poeta. Escuto alguém falar. Terrível foi elaborar. Agora me sinto livre, a morte e a guerra já não podem me alarmar. Como Édipo perplexo decifrei em minhas vísceras antes que a dúbia esfinge pudesse me devorar. Acabará a espécie humana sobre a terra? Não, hão de sobrar um novo Adão e Eva a refazer amor, e dois irmãos, Caim e Abel, a reinventar a guerra. O MID está de volta e hoje nós conversamos com profissionais que escolheram trabalhos tipicamente masculinos. No estúdio conversamos com uma pastora evangélica, com uma motorista do carro de bombeiros e com a representante da Secretaria Estadual do Trabalho. Maria Emília, você é gerente do Nosso Crédito, é uma instituição do governo e empresta dinheiro para pequenos empresários. Isso. Como é a procura das mulheres para obter esse crédito? Olha, o Nosso Crédito, ele é um financiamento de baixo custo, 1% ao mês, de valores de 200 a 5 mil reais. Então, são para pessoas para inclusão social mesmo. São pessoas que precisam, formais ou informais. Só que nós temos hoje uma estatística, nós já estamos em 41 municípios e vamos chegar até junho, até o final do ano, em 78.
todos os municípios terão uma agência Nosso Crédito. Então, nós temos hoje um perfil bem característico. São pessoas que precisam, 70% são trabalhadores informais, que levam essas pessoas e elas são pessoas que precisam melhorar a renda de alguma forma. São sacoleiras, são pessoas que têm um churrasquinho, uma barraquinha de cachorro-quente, que tem uma pequena loja. A grande maioria hoje é empréstimo para comércio, são pessoas que têm pequenos comércios, seja formais ou informais, bijuterias, artesãs e até produção de biscoitos, doces. Dona de casa que precisa se formalizar e pega aquele financiamento até para colocar uma loja, ou mesmo para continuar, por enquanto, na informalidade, mas criando empregos, o que é muito importante. Então, são pessoas que hoje, na maioria dos municípios, são mulheres que pegam esse financiamento, elas são empreendedoras, elas realmente estão chegando lá primeiro, apesar da propaganda ser a mídia ser para todos, mas as mulheres são, hoje, no Espírito Santo, uma fonte de pessoas que estão à frente. E o resultado? O resultado é muito bom. O percentual de inadimplência gira em torno de 0. Todo mundo paga conta. Todos pagam os financiamentos. Esse dinheiro volta, está voltando, está sendo reemprestado. Então, é muito importante, porque além de manter os empregos hoje delas e das pessoas, elas estão criando novos empregos. Elas estão dando emprego aos filhos, ao vizinho, tirando os meninos da rua, dando uma oportunidade de trabalho para a sua família, para as pessoas da circunvizinhança onde elas moram. Então, isso é muito importante. É um programa único no Brasil, porque nós temos hoje um banco do Estado do Espírito Santo que propicia esse tipo de negociação, porque é um programa do Banco do Estado, com BANDES, a Secretaria de Trabalho e Assistência Social e as prefeituras, que têm que demonstrar interesse em montar uma agência Nosso Crédito. Então, é uma parceria que tem dado muito certo, já tem 3 anos, aqui no estado todo. Começou primeiro no interior, em Viana, Presidente Kennedy, Cachoeiro Itapemirim e Nova Venécia. Agora nós já estamos com todos os outros, e principalmente na Grande Vitória, nós temos Serra, Vitória e Cariacica. E tem sido um programa de muito sucesso. As mulheres têm demonstrado que estão à frente do seu tempo, elas vão nós estamos fazendo agora encontro com as tomadoras de crédito, para que a gente propicie, a Secretaria de Trabalho vai propiciar isso através do governo, de cursos de capacitação em gestão de negócios, para que elas possam gerir melhor seus negócios da forma acessível. Lá mesmo. Lá em cada município. E cada município terá uma unidade de treinamento. É muito importante. Para a pastora, o Paulo, em uma das suas cartas, ele ordenava que a mulher não participasse ativamente nos cultos. Como você vê isso? Olha, eu sempre brinco que quando eu chegar lá no céu, eu vou ter que bater um papo bem sério com o Paulo, porque ele complicou muito as nossas vidas com essa palavra. Mas, tranquilo. O mesmo Paulo que dá essa orientação em uma das suas igrejas para que as mulheres fossem discretas, é o mesmo Paulo que chama outras mulheres e confia o trabalho em suas mãos, como, por exemplo, Priscila, foi uma das mulheres que apoiou Paulo ativamente, Evódia e outras. Nós entendemos teologicamente que a palavra de Paulo nessa direção, essa orientação, foi específica por um problema específico de uma igreja, não de todas as igrejas.